Oi, esse não é o tipo de vídeo que eu costumo publicar aqui no canal, mas dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra e eu não poderia ficar sem tocar nesse assunto. A minha vida nunca foi fácil. Minha mãe, com muita determinação, criou 2 filhos sozinha, o que me dá um orgulho imenso, mas em muitas ocasiões ela teve que escolher entre nos dar atenção e carinho ou nos dar alimento. Por amor, minha mãe escolheu o emprego. Eu consigo, vamos lá. E dividiu o resto do tempo para administrar suas tarefas de dona de casa, mãe e também pai. Sem contar o malabarismo financeiro que ela tinha que fazer para sustentar uma família. Embora eu só tenha referência da minha família materna, que é preta, minha família paterna, que eu pouco conheci, é branca. E por isso, eu herdei alguns traços paternos. Minha mãe já disse que quando eu era pequena as pessoas perguntavam de quem é essa criança. E quando minha mãe falava que era filho dela, o povo estranhava. Com o tempo, o sol e a falta de protetor solar, que a condição financeira não deixava comprar, eu peguei uma corzinha. Mas alguns traços ainda estão aqui. O que me deu o privilégio de sofrer menos racismo. E quando acontece, é muito sutil. Se é que racismo e sutil cabem na mesma frase. Por isso, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Natália Pego tem 25 anos. É a filha mais velha de 5 filhos. Por ser a mais velha, ela conseguiu ser a primeira da família a entrar para a universidade. Mas antes disso, algumas coisas aconteceram. Nath, se tem uma coisa que eu não posso reclamar é da educação que minha mãe me deu. Ela sempre conversava sobre decisões erradas como crime, drogas e gravidez precoce. Era até chato, sabe? Mas eu não me lembro da minha mãe falando sobre racismo. Quando você descobriu o racismo? Dentro da sua casa existia essa conversa? A primeira situação de racismo que eu passei, que foi quando eu acordei e falei, putz, sofri uma situação agora de racismo, foi quando eu tava no ensino fundamental, do 8º pro 9º ano. Tinham 5 amigas sentadas aqui do meu lado, eu sentada aqui e mais 2 amigas aqui. Chegou um grupo de meninos, com os 3 meninos que na época eram considerados os mais bonitos e os mais populares da escola. E aí eles chegaram para cumprimentar essas meninas. Os meninos começaram a cumprimentar as meninas, uma por uma, foi falando, deu um beijo no rosto de cada uma, e quando chegou na minha vez eles me pularam, me ignoraram, como se eu não estivesse ali, e passou para a próxima amiga. E na hora que aconteceu, eu olhei para mim e eu falei, eu comecei a me perguntar se tinha algo de errado comigo, por que aconteceu aquilo comigo, se era porque eu talvez era feia, não sei. E aí eu cheguei em casa, comentei isso com a minha mãe. E foi aí que ela olhou pra mim, no meu olho, e falou pra mim, filha, você não pode se abalar por isso. Porque não é só hoje. A sua vida inteira você vai ser desprezada pela sua cor. Uma das maiores dificuldades de um preto é se enxergar. Pra onde a gente olha, os anúncios, filmes e novelas tem majoritariamente pessoas brancas. É claro que com o passar do tempo e com a chegada da internet, isso mudou um pouco, mas ainda assim sobra pouca gente para ter como referência. Ou seja, quando você é negro, até para escolher uma referência, é difícil, mas ao mesmo tempo é essencial. E hoje em dia a gente já consegue ver a Isa no topo, Maju, jornalista linda, maravilhosa, Thaís Araújo, protagonista de vários trabalhos, Lázaro Ramos, atores internacionais também. E a gente que é negro, assim, vendo isso, é uma representatividade enorme, né? A gente se identifica com o papel, são pessoas que foram ganhando seu espaço ao longo do tempo. Apesar de mais de 50% da população se declarar negra, pouco se fala sobre o racismo na mídia. E quando se fala sobre isso, poucos caminhos são dados para o fim da prática desse crime. Para mim, a educação é fundamental para as pessoas entenderem de fato que não se deve diferenciar ninguém pela cor da pele. Que as pessoas, elas são iguais, todo mundo tem o direito de ser quem é, de fazer o que quer, independente da cor da pele. Isso pra mim é fato. O racismo é cruel, injusto e doloroso. Uma das piores que eu lembro agora pra falar pra vocês, em meio a muitas, foi uma que eu passei com meu irmão. E teve um dia que a gente tava descendo pra igreja, a gente comprou um monte de doce e ele colocou todos os doces no bolso da calça que ele tava, né? E aí, no meio do caminho, eu falei, me dá um pirulito e tal. E ele começou a procurar o pirulito no bolso da calça, só que tinha muita coisa no bolso e ele não tava conseguindo achar, e tentando, assim, mexendo na calça pra pegar. E aí passou um carro da polícia e falou, e aí, seus pretos, para aí. Falou assim com a gente. Por que é que você tá tentando tirar a droga do bolso?
Dá aí pra gente, mostra aí o que você tá querendo tirar do teu bolso, não tem nem vergonha de mostrar na nossa frente. E a gente ficou em choque na hora, eu parei, eu não tive reação, eu não tive nada pra falar, eu só parei e a lágrima caiu do meu olho. E meu irmão tirou o pirulito do bolso e tipo, olha, só um pirulito, tipo, mostrou, né? Sem saber o que falar também, sem reação. Apesar das circunstâncias, é necessário tocar a vida e superar esses momentos difíceis. Foi o que a Natália fez ao longo da sua vida. Mas nada se compara ao que ela fez no dia 7 de março de 2019, às 10 da manhã. Ela casou e acabou ganhando um aliado companheiro na luta contra o racismo. O problema é que algumas pessoas só enxergam a cor ao invés do amor. Quando eu saio com meu marido pra algum lugar, as pessoas olham estranho. Quando a gente vai comer fora, quando a gente vai passear, a gente percebe muitos olhares, não entendo por quê, porque pra mim são duas pessoas comuns que se amam e estão juntas, nunca vou entender o porquê, mas acontece. Eu tenho várias situações que eu já passei junto com ele, mas é muito engraçado que às vezes a gente vai em lojas, por exemplo, né? A gente vai bastante junto pra comprar nossas coisas. E aí eu vou pra seção feminina e ele vai pra seção masculina. E pra onde eu vou, sempre vem alguém atrás de mim. Você precisa de alguma ajuda? E alguém fica ali me monitorando o tempo todo. Eu não gosto disso. Eu gosto de poder fazer as minhas compras com liberdade, enfim. Eu sei que é o papel do vendedor, mas no meu caso eu percebo que sempre tem aquela coisinha diferente, sabe? O meu marido não, ele vai, ninguém vai atrás dele perguntar se ele quer ajuda. Eu já percebi uma vez que eu tava provando assim, né, por cima, umas roupas e o segurança parou e ficou me olhando feio. Essas situações pra mim são muito comuns. Apesar dos desafios, a história de vida da Natália é bonita, mas infelizmente nem todo mundo consegue se manter vivo. No caso dos policiais assassinados, 65,1% das mortes que aconteceram disseram respeito a policiais negros. Esse é um número extremamente preocupante, porque mostra que mesmo entre os policiais há um componente racial que muitas vezes fica invisível e que precisa ser discutido. Cargos mais altos são ocupados por policiais brancos, enquanto que os praças, os soldados, os agentes policiais negros. E quem está na ponta da linha, fazendo girar essa roda do confronto do matar e morrer, são os negros. Em 2019, nós tivemos 6.357 mortes decorrentes de intervenção policial. Em 79,1% dos casos, as vítimas eram negras, o maior número da história desde que a gente consegue compilá-los. A gente naturalizou a violência em relação à população negra. E quando a gente naturaliza, a gente perpetua. Não é só a polícia que precisa ser revista. É rever a polícia, é rever a mídia brasileira, é rever como as coisas são ensinadas nas escolas. O que a gente está fazendo? Está colocando policiais, quase todos negros, e população quase toda negra, em confronto no dia a dia do matar e morrer. O Brasil precisa dar um basta nisso.